falar um pouquinho sobre as regiões do Brasil. O Brasil é dividido em 5 regiões. Região Centro-Oeste, que é a região no qual nós vivemos, né? Nós vamos ver depois detalhadamente, abrange quais os estados. Temos a região Nordeste, a região Norte, a região Sudeste e a região Sul. Olha a importância da legenda. Esse aqui que a tia quis colocar para vocês observarem. O verde. Que região é essa verde? Região Norte. Por isso que os mapas têm que ser organizados, né? Tem que ter a legenda, é de suma importância, até para nós podermos fazer uma localização mais precisa. De azul aqui, a região Nordeste. De vermelho, a região Sudeste. Esse begezinho aqui, um marronzinho claro, região Sul. Já essa outra cor aqui é a nossa região, a região Centro-Oeste. Nós vamos falar bem rapidamente aqui sobre a região Centro-Oeste, depois nós vamos estudar todas as regiões. Vamos falar da região Centro-Oeste. Nós vamos falar um pouquinho da fauna e da flora, dos estados que compreendem a região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul. Podemos visualizar bem aqui, né? Vamos falar um pouquinho das comidas típicas e do folclore. A região Centro-Oeste é pouco povoada. A construção de Brasília contribuiu para o aumento da população regional. Os indígenas concentram no Parque Nacional de Xingu, que fica no estado do Mato Grosso. As tribos locais conservam os costumes e as tradições indígenas até hoje. A região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, o estado do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. É no Distrito Federal que está situada a capital do Brasil, que é Brasília. As imagens aqui, algumas imagens da capital do país, de Brasília. Palácio da Alvorada, a Câmara e o Senado, né, a Esplanada, a Catedral. Pode dar um foco aí. Quem quiser pesquisar mais, pode ir na internet. Nós vamos ter um conhecimento sobre Brasília também, Brasília e Caldas Novas. Vamos falar um pouquinho dos aspectos naturais da região Centro-Oeste. Com relação aos aspectos naturais, o Centro-Oeste brasileiro, como que apresenta o clima? É um clima tropical, semi-úmido e úmido, com 2 estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Até aqui para nós, na nossa região, graças a Deus, nós não sofremos muito, mas a região de Brasília, na época da seca, as doenças respiratórias, elas atingem mesmo o ser humano. Lá é seco, seco, seco mesmo, umidade muito baixa. Então, 2 tipos de clima abrangem a nossa região, que é o clima chuvoso, quando é chuva é muita chuva, igual mês de dezembro, janeiro, né? E quando é seco mesmo. Vamos falar um pouquinho dos rios importantes da nossa região. A tia fez uma coisa bem sucinta, mas para não deixar de conhecer um pouquinho de cada coisa. Os rios mais importantes, o Rio Araguaia, o Paranaíba, o Rio Paraguai, o Rio Xingu, o Paraná. Essa região possui belas paisagens, como cachoeiras, rios, grutas, serras, chapadas. Tem uma área, né, enorme para poder conhecermos e de diferentes aspectos geológicos.
com uma grande diversidade de animais espalhados. Vamos lá. Mais um desafio, hein? Que eu quero saber que vocês vão estar respondendo no WhatsApp para mim. Eu vou perguntar lá e vocês vão responder, tá? A capital do Brasil fica em qual região? Em qual região nós estamos? A capital do Brasil fica na região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é composta por quais estados? Quais os estados que compõem a região Centro-Oeste? A tia falou agora há pouco. E a região nossa Centro-Oeste, ela é banhada por Oceano Atlântico? Sim ou não? Vou querer saber de vocês, hein? Qual desses mapas está representado a região Centro-Oeste? Voltem lá naquele mapa do Brasil, onde está especificando as 5 regiões. Vamos analisar. Qual dessas será? A 1, a 2, 3, 4, 5. Vamos dar um foco aqui nessa imagem desses mapas. E eu quero que vocês falem qual número, qual mapa está mostrando para nós a região Centro-Oeste. Isso é para ver se vocês estão atentos com a aula, tá, gente? Aula de Geografia e História é assim mesmo, muita explicação, muita leitura. Nós vamos ver muitos vídeos complementares, tá? A tia vai estar passando para vocês. Assistam o vídeo, é muito importante, tá? Para agregar o nosso conhecimento. Pantanal, valioso patrimônio natural do Brasil, fica em qual estado? O Pantanal fica no Centro-Oeste, no Sudeste, no Nordeste? Quais animais podemos encontrar no Pantanal? Como é o território do Pantanal? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o Pantanal? O Pantanal é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil. Maior área úmida continental do planeta. Em parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se localiza o Pantanal. Ele destaca pela riqueza da fauna, onde se divide o espaço 263 espécies de peixe, 122 espécies de mamífero, 93 espécies de répteis, né? 1.132 espécies de borboletas, 656 espécies de aves. Olha que riqueza que é a nossa fauna. As chuvas fortes são bem comuns nesse bioma do Pantanal, pessoal. Chuvas fortes mesmo. Os terrenos quase sempre planos são alagados periodicamente. Então, sempre devido às chuvas fortes, ele é alagado, tá? O importante desse conhecimento aqui é saber que o patrimônio natural mais valioso do Brasil é o Pantanal, aonde ele se encontra entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. A importância da fauna. O que é fauna? Os animais. Flora, floresta. A quantidade de espécies que foram encontradas, isso tudo os cientistas, os pesquisadores moram lá em acampamentos para fazer esses estudos numéricos. Isso é tudo dado bem correto. E como que é o clima desse bioma? Depois nós vamos estar estudando detalhadamente cada bioma brasileiro. Com chuvas fortes, né? E quase sempre planos, são alagados periodicamente devido a essa chuva. Então, para responder aquele desafiozinho lá do Pantanal, vamos voltar aqui na explicação para poder gravar. Já que nós falamos da fauna e da flora, né? Vamos continuar aqui dos animais do Pantanal.
É possível identificar um grande número de animais provenientes do Cerrado que se dirigiam para essa região graças à abundância de alimentos. Então, aqueles animais que estavam sofrendo no Cerrado devido à dificuldade climática, dificuldade de alimentação, de sobrevivência, eles foram procurar um refúgio, né? E o refúgio mais próximo foi o Pantanal, porque somos agraciados lá no Pantanal com a condição climática e a abundância de alimentos, né? E de uma vida mais com ar mais puro, uma vida mais tranquila para eles. Vimos lá naquele slide passado da explicação a quantidade de espécies de animais que habitam o Pantanal. As aves, arara azul, grande, o tuiuiu, o tucano, tá, pessoal? O periquito, o beija-flor, o papagaio, então, entre muitos outros. Os mamíferos mais presentes, a onça pintada, né? A capivara, o veado campeiro, lobo-guará, macaco prego, cachorro do mato, a anta. Podemos também, grande presença desses mamíferos lá. Peixes como o pacu, o pintado, piranha, o dourado. Os répteis, como o jacaré, sucuri, a jiboia, o camaleão, o jabuti. Então, são tipos de répteis presentes no Pantanal. Com essa explicação, pessoal, sobre o Pantanal, a vegetação, os tipos específicos de cada tipo de animal que é presente nesse bioma brasileiro, vocês vão conseguir responder aquele desafio, tá? Onde vocês vão ter que marcar e falar para a tia, responder quais os tipos de animais presentes, né? Em que local que o Pantanal se localiza, tudo bem? Então nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de geografia, tá? Que foi bastante produtiva, nós agregamos muito ao nosso conhecimento, né? E eu vou estar colocando lá para vocês, porque senão vai ficar muito extenso, mas vocês podem observar no livro de texto de vocês, papai e mamãe, que agora vai vir muita coisa. Então a tia tentou ser o mais sucinta possível nesse final, deixando para a gente fazer uma continuidade depois de hidrografia, de vegetação mais detalhada. Então nós vamos até aí, tá bom? Então um grande beijo, um bom final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem.